Em 1939, o mundo assistia a tensões crescerem em um ritmo jamais visto. Em 1939, o mundo assistia a tensões crescerem em um ritmo jamais visto. A paz, conquistada a duras penas 20 anos antes, parecia frágil, prestes a se despedaçar a qualquer momento. Em cada canto da Europa, discursos inflamados e movimentos de tropas anunciavam que algo terrível estava por vir. E então, aconteceu. Quando um ataque na Europa acendeu a fagulha, o planeta mudou para sempre. Aquele momento não foi apenas o início de uma guerra. Foi o início de uma nova era. Uma em que a humanidade seria testada até seus limites. Fronteiras foram cruzadas, alianças foram quebradas, e o som das sirenes se tornou a trilha sonora de uma geração inteira. Para milhões de pessoas, a vida nunca mais seria a mesma. O que começou como um conflito regional rapidamente se transformou em uma tempestade global que engoliria nações e continentes, redefinindo o destino do século XX. As nações do mundo, então, se reorganizaram em dois blocos poderosos e irreconciliáveis: os aliados e o eixo. De um lado, potências como o Reino Unido e a França, mais tarde acompanhadas pela União Soviética e pelos Estados Unidos, uniram forças em defesa de ideais de liberdade e soberania. Do outro, a Alemanha, a Itália e o Japão formaram uma aliança baseada em ambições expansionistas e ideologias autoritárias. O equilíbrio político que sustentava o mundo, mesmo que de forma precária, se desfez diante de interesses globais e disputas por territórios estratégicos. Cada bloco representava uma visão de mundo completamente diferente, e a colisão entre eles era inevitável. Diplomacia, pactos e acordos deram lugar a ultimatos e mobilizações militares. Era uma divisão clara, um planeta partido ao meio, onde a neutralidade se tornava cada vez mais impossível. A escolha de um lado não era apenas uma decisão política, era uma aposta no futuro da civilização. O que se seguiu foi a maior mobilização da história da humanidade. Mais de 100 milhões de militares foram convocados para o campo de batalha, deixando para trás suas casas, famílias e vidas civis. Imagine essa escala: cidades inteiras de jovens homens e mulheres vestindo uniformes, prontos para lutar em terras distantes. Mas a guerra não foi travada apenas pelos soldados. Nas cidades e nos campos, a sociedade se transformou. Indústrias que antes produziam carros, geladeiras e brinquedos deixaram de produzir bens civis para alimentar as implacáveis máquinas de guerra. Fábricas operavam 24 horas por dia, forjando tanques, aviões, navios e munições. A ciência, a economia e a tecnologia foram redirecionadas para um único e absoluto objetivo: vencer. Cientistas que poderiam estar buscando a cura para doenças, agora desenvolviam armas mais letais. A economia de nações inteiras foi reestruturada para sustentar o esforço de guerra. E a vida cotidiana foi marcada pelo racionamento, pelo trabalho árduo e pelo sacrifício coletivo. E essa guerra não conheceu fronteiras. Ela se expandiu rapidamente, muito além da Europa, onde havia começado. Conflitos que já existiam em outras partes do mundo, como as tensões na Ásia e as lutas por independência na África, se conectaram ao cenário global, tornando-se parte do grande tabuleiro de xadrez da Segunda Guerra Mundial. Batalhas ocorreram nos cenários mais diversos que se pode imaginar. Nos desertos escaldantes do norte da África, onde tanques duelavam sob um sol implacável. Nas densas florestas do sudeste asiático, onde a guerra de guerrilha era a norma. Nos vastos e gelados oceanos Atlântico e Pacífico, palco de confrontos navais épicos. E no ar, onde esquadrilhas de aviões lutavam pelo controle dos céus. A guerra estava em todos os lugares, de ilhas remotas no Pacífico a cidades históricas na Europa. Nenhum continente ficou imune aos seus efeitos, direta ou indiretamente. O mundo inteiro havia se tornado um campo de batalha. A cada novo movimento, a cada novo ataque, o curso da história era alterado. A invasão do leste europeu pela Alemanha arrastou a União Soviética para o centro do conflito, iniciando uma das frentes mais brutais e decisivas da guerra. No outro lado do mundo, ataques surpresa no Pacífico, como o de Pearl Harbor, levaram novas potências, como os Estados Unidos, a entrarem de vez na guerra,
transformando um conflito predominantemente europeu em um verdadeiro confronto mundial. Enquanto isso, confrontos em colônias ultramarinas na África e na Ásia mostravam como o poder das nações europeias estava sendo desafiado em todas as frentes. A cada movimento estratégico, a cada vitória ou derrota, o mapa político mundial se transformava. Territórios trocavam de mãos, novas alianças eram forjadas, e o destino de milhões de pessoas era selado por decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. O planeta vivia em estado de alerta máximo. Pela primeira vez na história, a tecnologia determinou de forma tão clara o rumo de um conflito global. Esta não foi uma guerra de trincheiras estáticas como a Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra de movimento, velocidade e inovação. Trens transportavam tropas e suprimentos através de continentes em tempo recorde. Navios de guerra, especialmente os porta-aviões, projetavam poder através dos oceanos, mudando para sempre a natureza do combate naval. Aviões evoluíram de frágeis máquinas de reconhecimento para caças velozes e bombardeiros estratégicos capazes de destruir cidades inteiras. Mas a inovação não parou por aí. Dispositivos de comunicação, como o rádio, permitiram uma coordenação sem precedentes entre exércitos, enquanto o desenvolvimento do radar deu aos aliados uma vantagem crucial na batalha pelos céus. Criptografia, como a máquina Enigma, e os esforços para decifrá-la, tornaram-se uma guerra secreta, travada por mentes brilhantes, cujas vitórias eram tão importantes quanto as conquistadas no campo de batalha. Finalmente, em 1945, após 6 longos e devastadores anos, o silêncio das armas caiu sobre a Europa e, meses depois, sobre o Pacífico. Com a derrota do eixo, o mundo respirou aliviado, mas o planeta que emergiu das cinzas era um lugar profundamente transformado. Uma nova ordem mundial surgiu. Para evitar que tal catástrofe se repetisse, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada, com a missão de promover a paz e a cooperação internacional. A Europa, em ruínas, iniciou um longo e doloroso processo de reconstrução, tanto física quanto espiritual. E no cenário global, o antigo equilíbrio de poder havia desaparecido. 2 superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que lutaram lado a lado como aliados, agora se encaravam com desconfiança, cada uma com sua própria ideologia e esfera de influência. O fim da guerra não trouxe uma paz duradoura, mas sim o início de um novo tipo de conflito, uma tensão latente que definiria as próximas décadas. O legado da Segunda Guerra Mundial é imenso e reverbera até os dias de hoje. O conflito acelerou o processo de descolonização à medida que as potências europeias, enfraquecidas, perderam o controle sobre seus impérios na África e na Ásia. Fronteiras foram redesenhadas, países desapareceram e novos surgiram. E mais importante, a guerra inaugurou a era da Guerra Fria, uma disputa ideológica, política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dividiu o mundo em 2 blocos e manteve a humanidade sob a sombra da aniquilação nuclear por quase 50 anos. Sua influência ecoa até hoje. A política internacional, a economia global, os avanços científicos e tecnológicos e até mesmo a nossa cultura foram profundamente moldados pelos desdobramentos daquele conflito monumental. Entender a Segunda Guerra Mundial não é apenas olhar para o passado, é compreender as raízes do mundo em que vivemos hoje. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade e te fez querer saber mais sobre os eventos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, a história ganha vida. Obrigado por assistir e até a próxima.